Olá pessoal, eu sou Gilly Gomes Eu sou Regina Rodrigues. e esse é o Vida de Mãe. Gente, a gente tá nesse tempo assim, meio que aqui tá meio que nublado tudo, né? E a gente precisa falar de uma coisa pra gente até trazer, enfim, pediatras, amigas, tudo pra falar sobre isso. Temos. Mas a gente aqui vai falar sobre experiência própria, que é doença, sazonalidade, menino doente. E claro, algo que é muito incomum, né, nosso, que são os bebês sibilantes, que são os bebês asmáticos e que a gente, enfim, já passou. E como que até isso me fez converter, porque assim, hoje eu brinco que poucas coisas tiram minha paciência, que eu sou uma pessoa de pavio bem curto. Mas menino doente me tira muito paciência. Eu brinco, eu já fui até insolente com Deus e dizer assim, de meu filho, ele teve um processo de, ele é um bebê sibilante. Enfim, Miguel tem muitas questões, mas ele é um bebê sibilante, ele é asmático mesmo. E ele teve um processo de complicação asmática que ele precisou ir para a UTI. E eu lembro muito de dizer, Senhor, porque eu estou passando por isso, né? Contar um pouco da história dele, de Miguel. Ele nasceu depois de uma perda gestacional, que eu digo, de que ele é meu bebê arco-íris, né? Mas sendo meu bebê arco-íris, ele tem essa demanda, assim, que eu venho pedindo muito a Deus. Ele é demandado de algumas coisas, né? Ele não é uma criança, digamos, eu não sou a mãe classificada como uma mãe atípica, mas ele tem questões, né? A gente teve, assim, um atraso de fala, também está sendo acompanhado com endócrino, com atraso de crescimento, Né? E aí, uma PLV, infelizmente, diagnosticada tardia, que eu acredito que seja tudo, assim, do crescimento dele possa estar ligado. E agora, a cereja do bolo ano passado foi o diagnóstico de asma. Que eu não sei vocês, assim, mãe, mas eu não tenho medo de febre, mas eu tenho medo de tosse. Eu me arrepio todinho quando um deles tosse. Eu tenho medo de catarro. Quando começa o catarro, eu digo, Deus, por favor, não. A gente viveu situações, né, bem Parecidas. complexas. Assim, Como um pouco da tua com Tereza. Quem é Tereza? gente, falando assim dessa parte de mortificação mesmo, né? Porque a gente tá na quaresma, mas a mortificação de ter uma criança que cansa, né? Um bebê sibilante não é fácil. Tereza é minha mais nova, vocês vão conhecer, enfim, vocês já viram. Aparece em algum vídeo. Ela vai sempre aparecer porque ela é Aparecida. E Tereza nasceu restrita, né? Quando a placenta não tá mais funcionando. E eu me lembro que a gente fez um ultrassom, 11 horas da manhã, 5 horas da tarde, Tereza, 5 e pouco, Tereza estava nascendo. E aí a gente já teve assim, esse primeiro contato de doença com Tereza, porque na verdade ela nasceu super bem, mas depois ela teve a apneia transitória do RN e nós passamos 36 horas de UTI com Tereza. E eu digo que Tereza passou 36 horas na UTI e eu e Vinícius envelhecemos 36 anos, né? Ela era a melhor criança da UTI, mas eu estava ali puérpera. Na UTI. Ponto. E vendo minha filha furada, enfim, né? Tudo que uma criança de UTI vive, sendo que era uma RN, né? Uma recém-nascida. E eu digo muito que Nosso Senhor nos levou para dentro daquela UTI. Eu não perguntava a Deus quando Tereza foi para a UTI porque eu estava ali. Eu tive a certeza quando eu consegui ir, porque na primeira noite Tereza ficou só. Obviamente que a gente não podia ficar lá dormindo, mas só Vinícius foi e a viu e disse, tá tudo bem, ela tá bem, tá estável. Mas eu só consegui ver Tereza no outro dia, porque eu estava cirurgiada, eu fiz uma cesariana de urgência. E quando eu entrei naquela UTI, que eu olhei aqueles pais, que eu vi aquelas crianças muito doentes, e nesse mesmo dia de UTI, chegou o filho de um casal que tinha sido vizinho nosso, muito grave, inclusive essa criança veio a falecer, eu disse, eu sei por que eu tô aqui. Eu tô aqui para rezar por essas pessoas. E aquelas 36 horas foram, assim, um divisor de águas, porque a gente rezou, né? Era sofrido de estar ali, era sofrido de amamentar minha filha daquele jeito. E eu me lembro que precisava completar 24 horas de UTI para poder tirá-la. E no outro dia eu entrei na UTI, Regina, eu entrei e estava uma médica, eu disse,
eu vim buscar a minha filha. Aí ela disse, se você botar ela pra mamar, você leva ela. Eu disse, eu vou botar ela pra mamar agora. E eu acho que eu disse aquilo com tanta autoridade, sabe, Regina? E que eu disse, olha aqui, doutora, ela tá mamando. E ela estava. E eu tava com muito medo dela não mamar, porque, enfim, podia acontecer, né? Podia acontecer. E graças a Deus, a Nossa Senhora, Santa Terezinha, eu tirei Teresa da UTI, assim. Eu tirei não, Jesus tirou Teresa da UTI. Então a vivência da UTI foi algo muito... É algo que transforma. Algo transformador. Eu digo que a UTI de Miguel, ela foi um divisor de águas, assim, para que eu pudesse ver minha insignificância mesmo, porque pronto, foi como eu disse a você, eu olhei para aquela situação, Senhor, porque eu estou passando por isso, e depois eu obrigada, Senhor, por estar passando por isso, porque se eu tiver que passar por isso para me santificar e te adorar mais, muito obrigado, Senhor, por estar passando por isso. Ficando em Teresa sai da UTI com a glória de Deus, tu no puerpério, e aí vem, né, eu lembro que alguns dias depois veio o diagnóstico de APLV. Como foi que vocês descobriram? Porque eu acho legal para informar para quem é pai de primeira viagem, não conhece esse termo, né? Às vezes fica sofrendo, porque não começa assim, tem vários sintomas, né? Enfim. A PLV é alergia à proteína do leite de vaca. Isso. E acredite, existe leite em todos os lugares do universo. Tudo, gente, cosmético, tudo. Assim, a mãe que é a PLV, que ela amamenta, muito guerreira, porque de fato é uma restrição absurda. Desde o que você coloca na sua pele, isso, tudo. Que você... Comida é só um ponto. Isso, comida é um ponto dentro da PLV. Desde as fraldas também. As fraldas, né, a pomada, enfim. Teresa abriu o quadro com um bumbum muito vermelhinho e não melhorou. Tipo, isso foi de manhã, acho que de tarde, de noite já estava pior, no outro dia estava pior. Enfim, foi só piorando e assim começou o desespero, né? O que é que está acontecendo com essa menina? E aí a gente usa milhões de pomadas até que a minha santa amiga Maiara disse, troca para Centrilã, porque Centrilã é a pomada que não tem traço de leite. Inclusive, né? Patrocina a gente. Enfim, meu amigo, eu já dei tanto dinheiro a Centrilã. Nós vendemos tanto dinheiro a Centrilã. É chamante corpo, né? Não sei. Não. A marca assim, não sei. Não, qualquer coisa é editor corpo. E aí, muda pomada, muda fralda, né? Você descobriu que Pampers tinha traço de leite, que era empacotado, né, Regina? Que era empacotado junto com algumas sacas de leite, e a Huggies, ela era mais limpa. Mais limpa a Huggies. E a comida, né? Tem contaminação cruzada aí. E a comida, porque a comida, minha gente, é traço, né? Teresa tinha alergia a traço. Então, assim, por exemplo, tá aqui preparando uma comida. Não precisa ter leite dentro da comida. É só ter a colher suja de uma comida que, porventura, tenha pego algum trisquinho de leite. A proteína é muito longa, a proteína do leite, e ela gruda em todos os lugares. Então, assim, não comer, para mim, que sou uma pessoa gulosa, e a gente já falou de gula da outra vez, né? Foi algo muito importante. Muito, Regina, porque não podia tomar água na casa de manhã, na casa da minha sogra. Eu ia na tua casa e não podia tomar água. Eu acho que foram 6 meses, né, de muita mortificação, porque eu lembro claramente de todo canto que você ia, você levava sua marmita, enfim, levava garrafa d'água, usava descartáveis usou, bota, joga fora, porque assim, ela amamentou, né, amamenta até hoje, até hoje, então necessitava disso, né? E assim, mortificação de outras coisas. Como você sabe, eu amo gente em casa. E todo domingo de noite tinha pizza. Então, a família que tem alguém com a PLV não pode ter comida com leite trazida de fora porque contamina, querendo ou não. Então, até essa pizza
do domingo, que é uma coisa que eu amava, de ter essa galera, todo mundo junto, até isso teve que não ter mais, né? E aí, então assim, a mortificação, como diz minha comadre Lívia, eu quero trazê-la aqui. Ela foi quem me ajudou muito, né, a caminhar pelo caminho da PLV. E ela dizia, Gil, isso é um retiro espiritual. A mãe que vive a PLV, ela vive um retiro espiritual. Mas aí a gente sobreviveu à PLV em relação também a produtos. Óleo não tem traço de leite. Óleo não tem, pode vegano. Comer, é vegano. E também uma panela, né? Porque a gente teve que mudar tipo liquidificador, o meu prato, o meu garfo, tudo isso, talher, era separado. Apesar de que aqui em casa parou de ter comida, de outras comidas. E até é engraçado, porque eu tinha comprado há pouco tempo uma linha de tratamento de cabelo, que era da proteína do leite. E eu tirei tudo de leite e a menina continuava estourando o bumbum ainda. Disse, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Quando foi ver, lá estava. Tanto o hidratante era o Nivea Mic que eu gostava, mas também coisa de cabelo. Então, era tudo que você pensar e imaginar, todos os produtos, que eu não sei nem o nome, mas tinha do proteína de leite, que a gente está usando agora, bem depois que ela, enfim, graças a Deus, se curou. Graças a Deus. Depois da PLV, você viveu esse retiro e teve o fatídico episódio. Deu junho aqui, começou a todo mundo, né? E nós tivemos bronquiolite e descobrimos também que Tereza era um bebê sibilante, né? Começou com Tereza. Começou com Tereza, depois veio Maria e Miguel, né? Então, Tereza, ela desaturou mesmo, né? Ela desaturou. Foi um dia, uma noite terrível. Mas aí, graças a Deus, a minha comadre Faela, quero também trazê-la aqui, sei que tem muita coisa para nos acrescentar, veio aqui para casa me ajudar. E assim, a gente viveu e ainda vive, né? A vida do trabalho de ter uma criança sibilante. Muda tudo, tira tudo de quarto. Porque também, pronto, a gente falou da pele ambiente, né? Muda o ambiente. Os bebês sibilantes também. É legal a gente falar isso, porque assim, pode ser que você esteja em casa, né? E também se informe. A gente, pelúcia, né? Um negócio tiremos que dá tudo. Pra ter. A questão também de, enfim, como o ambiente, se vai, tapete, cortinas, teve que ser mudadas. Enfim, tapete eu nunca tive, porque eu sou a asmática mor da casa, sou eu, né? Enfim, a herança ela pegou de mim. Mas tapete eu não tenho aqui em casa por isso. Mas assim, a cortina teve que mudar. As bonecas que ela ganhou, muita coisa que a Teresa ganhou teve que ser retirada, né? Não se pode varrer o quarto com asmático, só se você quiser matá-lo. Enfim, tudo é pano toda hora. Pano, né? E assim, muita fisioterapia, graças a Deus a galera da Trilhar, mexam aí pra Trilhar. As meninas da Trilhar que muito me ajudaram. Enfim, eu tenho uma dívida eterna com aquele povo, porque me ajudaram muito com Tereza, mas me ajudaram muito com Maria, né? Nos ajudaram muito. Nos ajudaram muito. Eu vou contar um pouco da história de Maria também. Enfim. Mas a gente tá sobrevivendo. Tereza está... Inclusive, ela é uma asmática infinitamente mais controlada do que eu. Isso que eu ia falar agora. A gente viveu esse deserto, né? E hoje... Enfim, Tereza está infinitamente mais controlada. Tereza, inclusive, está fazendo a natação, que tá para ajudar. E assim... Ela fez um trabalho de reabilitação também. Também. Né? Tereza fez a parte de tratamento. Miguel vai entrar agora também. É o que eu estou fazendo, a reabilitação, né? Tereza fez o tratamento e fez a reabilitação e tá ótima. Toma a bombinha dela todos os dias. Inclusive maravilhosa. Label, o controle com as bombinhas. Isso. Mas tá fazendo e tá bem. Estamos seguindo. Conta da tua história de vida. Tenho dois bebês. 2. São gêmeos, os meus pés são gêmeos. Não são gêmeos. Mas são quase gêmeos ali. São quase gêmeos. Quase gêmeos. E o que aconteceu, né? Miguel teve um episódio com 4 meses, uma bronquiolite, enfim, acabou se alongando, muita fisioterapia, enfim, tudo mais, sobrevivemos ao primeiro mês dele de junho.
Vamos para o segundo, junho e agosto, né? Já tava com Maria, ela muito novinha, ali também com 6 meses, teve a primeira bronquiolite, uma complicação, e ela dessaturou muito. Ai, Jesus, não gosto nem de lembrar. Nem eu. Eu acho que são 2 lembranças, assim, foram final de julho, ali em agosto, foram meses muito marcantes para mim. E de verdade, assim, Isabelle, nossa, vocês vão ver ela em outro episódio, mas ela cita um pouco do episódio de Maria dela, né? E assim, mas a gente vai trazê-la um dia para ela falar só sobre isso. Dela também. Tanto para alertar e também como a gente fica depois, né? Sim. E Mariela dessatura, não pouco, eu lembro muito da cena, assim, ela não tava com febre, mas foi uma noite que eu pedi pra Ju sair da cama, eu botei ela na minha cama, e foi uma noite nem ela nem eu dormia, ela dormia e acordava, eu botava no peito, dormia e acordava, e eu coloquei e ela já estava na fisioterapia, coloquei o oxímetro, e eu lembro que ela tava desaturando, né? Na mesma hora que eu tava em Serra Branca, eu ligo pra Gília, a pessoa ser a médica da família. Acho que lasco, né? De tudo, porque a demanda toda cai, mas. E aí ela precisa de VNI. Aí a gente falou, mais uma vez, ela está aqui, Mayara, temos que interná-la. Eu disse, meu Deus do céu, temos que interná-la, né? Acho que todo mundo. Tem que ir pra UTI, né? O VNI não faz VNI em enfermaria. Acho que uma coisa tem que ficar muito claro para todo mundo. E o que é VNI? É uma pressão positiva, né? Bota uma máscara bem apertadinha e aquela máscara vai com uma pressão para abrir o pulmão, né? Que tá fechado. Isso. Inclusive, eu tava na trilha esses dias que Miguel descompensou a asma dele, ele tava indo pra lá. E Maria foi junto. Aí eu fiz, a primeira bebê internada, ela ficou famosa por isso, que foi a primeira bebê internada da Trilhar. Foi, a gente abriu o hospital Trilhar. Foi, abriu o hospital lá, inclusive teve outro bebê internado lá no outro dia. Foi isso. Aí enfim, elas foram maravilhosas. Júlia ligou pra Tati, né? Elas abriram. E Nossa Senhora também. Nossa Senhora. Ela conduziu tudo para que ela também aceitasse, porque tem essa questão também. Né? Não é só, vamos botar a VNI, porque tanto que Miguelzinho não aceitou, né? Tu não vai chegar nesse tópico, mas Miguelzinho não aceitou. Então, assim, as meninas cooperaram, a gente levou a VNI para casa. Gília, eu tenho uma dívida imensa com ela, uma eterna gratidão, porque há anos não fazia plantão, né? Mas para minha sobrinha tem que ser. Ela viajou, ela trabalha em outras cidades, viajou, veio de volta e veio passar a noite comigo e com Maria na avenida pra gente evitar, né, a UTI. Ficar com ela no braço, a gente foi uma grande vitória. Tudo. Foi uma grande vitória. E eu lembro muito, assim, de uma frase que tu falou, calma, é só uma noite. Eu acho que eu vou até chorar nesse vídeo, mas a gente precisa passar só por essa noite. Enfim, passamos. Por essa vimos noite, aquele dia raiar, quando aquele sol apareceu, ele... Foi, a gente viu de uma desaturação para uma melhora de 100% depois. E ela aceitou e deu tudo certo. E evoluiu, eu vivi e progrediu muito rápido, não foi, Regina? E ela é essa pessoa até hoje, assim, eu vejo que ela é uma fênix. Ela é. E Miguel, né? Passa tudo isso, os meninos adoecem novamente. É porque eles gostam, né? Os nossos filhos são participativos nos vírus. Eles são diagnosticados agora com pneumonia, os dois. Né? Então entram num ciclo de antibiótico. Maria, ele responde esse ciclo, só que Miguel não. Miguel nem aceita VNI, né? Miguel... A gente pensou de reabrir o hospital Trilhar, não foi, Regina? Miguel fez esse tratamento com antibiótico e ele cansando, ia para fisioterapia, mas se parava quando elas davam um intervalo para ver se dava alta para eles, ele piorava. Até que um fatídico domingo,
Miguel descompensa, a mãe já com olho de águia, porque com essas crianças eu vejo ele batendo. Ah, é uma coisa muito importante, gente, é a questão do cansaço, né? A descompensação respiratória. Muito importante com tosse, com tudo, avaliar, né? A questão abdominal da Isso, criança. tira a roupinha do seu filho e olha, né? Avalie, né? Porque Tereza, quando desaturou de noite, que ela veio, ela tava com, me esqueci o nome que a gente chama, intercostal. Enfim, mas é Acho que quando, não sei se é espasmos, não... é quando desce na costelinha, né? Então, desce a costelinha. Me esqueci o nome agora, a médica que não O sabe dizer o editor vai nome. botar aqui o nome. É, o editor bota. O editor bota. A edição tá aí pra isso. É. Mas aí ele já tava batendo também asa de nariz. A gente chama batimento de asa de nariz. De asa de nariz. E eu lembro que eu tava louca. Uso de musculatura acessória. Isso. E ele já tava fazendo esse uso da musculatura e eu disse, ele não tá legal. Aí falei com a pediatra dele, vamos tentar fazer um resgate, né? Que faz com a bombinha e ele não respondia. Fomos pro hospital, no hospital, enfim, fizeram fisioterapia e ele responde muito bem pra fisioterapia. Então, assim, como ele não tava com febre, nada, e aquele hospital tava pipocando, era mais seguro ele estar em casa. Só que aí ele acorda na segunda descompensado de novo. Corremos pra trilhar. Quando corremos pra trilhar, as meninas tentam fazer VNI nele. E Marielle fala e ele não deixa fazer. E aí Maiara fez, Regina, eu lembro muito, eu tava com o celular aqui, Regina, vamos internar. E nesse momento que ela disse vamos internar, eu vou chorar esse vídeo. Porque assim... Porque até hoje ainda é difícil. Muito. Porque... eu não digo perdi, mas assim, eu já passei... antes de Miguel... Antes de Miguel, eu tive uma perda gestacional. Então, eu faço terapia por conta disso e tudo. Quando eu vivi o puerpério dele, eu vivi um puerpério de... Ele é meu filho. Esse aqui eu não perco. Então, eu acho que por isso que eu passei por isso, assim, quando ele foi internado. Eu vou ter que passar por isso de novo. Entendeu? Acho que esse foi o sentimento de... Eu vou ter que passar por isso de novo. Enfim, vivi todo um processo. O medo da sedação, eu tinha muito medo da sedação. Porque para fazer VNI precisaria sedá-lo, né? Isso, sedação tem que ficar, de criança é uma coisa... Tem que ficar explicado. E sedação em criança é uma coisa muito perigosa. Eu vi todo o movimento dentro da UTI, o medo, assim, não medo, mas assim, os dedos das médicas de tudo de fazer uma sedação, né? E eu vi que ele foi... E é triste. Acho, não sei quem já passou por isso, quem viu o filho sendo sedado, assim, quando a medicação vai fazendo efeito, você vê seu filho... Enfim, a situação como se ele tivesse morto mesmo. E eu vivia aquilo e eu disse, Senhor, me tira daqui. Me tira com meu filho daqui, porque... Enfim, eu só queria sair dali. E por isso que eu digo, assim, tosse me dá mais medo, tosse e catarro me dá mais medo do que febre, né? E eu vivi isso, e eu, depois disso, porque foi um grande divisor de água, depois disso, e Senhor, me falta ter mais fé, aproximar, não estou dizendo que foi castigo de Deus, não isso, mas diante dessa situação, diante das situações dos meninos, né, muitas coisas mudaram. Coisas de, por exemplo, autossuficiência, que eu via meus filhos, eu preciso tomar de conta, não preciso de ajuda de ninguém, e eu precisei de ajuda de tanta gente quando eles adoeceram. Inclusive, vocês foram muito ajudas de levar comida, gente. Quantas marmitas nesse período você não levou lá pra casa? Não mas quantas coisas. Assim, mas essa é uma briga de mão dupla, viu, minha gente? Ok. Minha gente, a câmera ali parou. Mas a gente precisa terminar também o vídeo, né? Se despedir de vocês. Mas o que eu falei com isso é que a UTI de Miguel, ela me serviu para mostrar lugares e mostrar até minha arrogância, entendeu? Contanto que eu precisava pedir ajuda, que eu não era autossuficiente. Disso, assim, por exemplo, que eu casei... Isso aí é também a pauta de outros, mas eu casei com a ideia dos filhos de tudo de ser, de fato, uma mulher autossuficiente.
né? De ser boa em tudo e de tudo e não precisar de Conseguir terceiros de abarcar ajuda. tudo, Isso, né? Entendi. exatamente. E na doença dos meninos, eu vi que isso não é uma realidade. Isso não é uma realidade para Não mim, situação é. nenhuma. Não Nem é. com eles com saúde. Não é nem com saúde. Exatamente. Eu preciso de muitos braços de Eu muita preciso de ajuda, muitos braços. entendeu? Para fazer a coisa girar aqui em casa. Exatamente. Então é isso. Sigam a gente nas outras redes, ficam acompanhando aí nossos outros vídeos toda terça, 12h, tá bom? Toda quarta. Quarta, mulher já tá. Mulher, o editor vai ter que cortar. Tá, Viu? tchau, Tchau. tchau, beijo.